Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro. Orixás, Caboclos e Guias. Deuses ou Demônios, de Edir Macedo. Esse livro chegou a minhas mãos através de um chefe da minha empresa, de um ex-chefe. Ele recebeu, junto com o ofício da Igreja Universal, na política que ela mantém de atrair, né, de conseguir mais simpatizantes. E eu perguntei, chefe, o senhor vai ler esse livro? Ele disse, não. Eu disse, então eu vou levar para ler. Eu sempre fui um crítico desde que eu me entendo por gente, conheci comecei a tomar conhecimento das coisas praticadas pela Igreja Universal, que eu me tornei um crítico feroz dela, sabe? E para mim, a Edir Macedo é uma das figuras públicas mais execráveis deste país. Minha mãe, coitada, é presa dessa igreja há quase 30 anos. No princípio eu até criticava ela, mas depois passei. Tem pessoas que não adianta você criticar sobre suas crenças religiosas, que elas vão dizer que você está agindo como inimigo, como o diabo, que quer desviar ela dessas crenças que elas têm, né? Pois bem, para quem acompanha a trajetória da Universal, sabe como o Edir Macedo e seus fiéis, as pessoas que trabalham para ele, se envolvem frequentemente em polêmicas, em coisas escusas, né? Se você fizer uma busca, por exemplo, no Google, vai ver lá os casos que desde 2019 estão ocorrendo em Angola, por exemplo. Eles foram acusados de vários crimes lá, de evasão de visas, de obrigação de bispos e dirigentes fazerem vasectomia, de discriminação, de racismo. De algumas dessas acusações eles foram absolvidos, de outras não. E nesse livro, de Macedo, como todo mercador da fé que existe por aí, né? Mercadores da fé, gente que enriqueceu, que montou, que oferiu milhões, fazendo, se aproveitando da fé religiosa, né? Dos outros. Ele é muito incisivo nos ataques que ele faz às religiões de matriz africana, Umbanda, Quimbanda e também ao kardecismo, sabe? Ele tenta se equilibrar aqui e ali para não ferir a Igreja Católica, porque lá atrás, um bispo dele, o Sérgio von Helder, em 1995, em pleno dia 12 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora da Aparecida, que é a padroeira do Brasil, apareceu na televisão chutando uma imagem de Nossa Senhora. Então, desde esse episódio, de Macedo procura se equilibrar para não ferir a Igreja Católica, porque afinal de contas, embora a Igreja Católica esteja perdendo uma quantidade de fiéis, isso já vem há muitos anos, esteja perdendo fiéis tanto para as igrejas pentecostais e neopentecostais, como para outras crenças religiosas, o catecismo e outras, ele tenta se equilibrar isso, afinal, é como se fosse um respeito, entre aspas. Mas aqui o leitor inteligente vai verificar que o ataque, na verdade, é generalizado, sabe? De Macedo tem um descaramento de dizer, sabe, que aqui no início, dizer assim, espero que este livro não se transforme em um pomo da discórdia e que também não seja considerado meramente polêmico ou discriminatório. Gente, como é que não vai ser discriminatório? Se você diz que na minha religião, eu evoco, eu celebro, eu louvo demônios e espíritos malignos, como é que você não está atacando, né? E o que é pior, além dele discriminar essas religiões, ele, por uma associação muito simples que muitas pessoas fazem, porque a gente que pratica maldade não precisa de estímulo, e ainda tendo, e se tivesse estímulo, né, os ataques passam a ser generalizados. Se ele diz que religiões de matriz africana cultuam demônios e espíritos malignos, e se sabe que essas religiões são majoritariamente mantidas, né, e celebradas por pessoas negras, numa associação bem simples que você faça, ou qualquer pessoa faça, não precisa ter muito entendimento das coisas, vai dizer, olha, se negro cultua demônio e espírito maligno, é claro que negro não presta, não é? Então, a população negra acaba sendo, por tabela, perseguida nesse discurso de ódio, de intolerância religiosa que contém esse livro, não é? Não dá para equilibrar, não tem como equilibrar você chamar, dizer que pessoas cultuam demônios, pessoas passam por
celebram o espírito maligno e dizem que essas pessoas são boas, né? Não, eles que as pessoas são erradas. Eles convidam essas pessoas a ir para a igreja dele, né? Afinal, quanto mais gente, mais dinheiro para ele receber. É claro, gente, olha, se eu tenho uma associação, por exemplo, de jogadores de dominó, jogadores de baralho, o que quer que seja, né? Um grêmio, precisa de dinheiro para manter essa associação. Para pagar luz, para pagar água, para pagar um acesso à internet. Eu conheço gente de igrejas protestantes que me dizem, assim, esse mês a gente ficou no vermelho de novo, não conseguiu arrecadar com o dízimo o suficiente para pagar as contas da igreja. Uma coisa é isso, gente. Outra é você fazer disso o seu sustento de vida, né? De você construir um império, né? De você amelhar milhões, construir um verdadeiro império com dinheiro alheio, sabe? É muito diferente, são coisas muito distintas. Olha na página 17, ele diz assim: no kardecismo e nas demais ramificações espíritas e espiritualistas, os demônios se apresentam como espíritos evoluídos ou ainda em evolução, que precisam de doutrina. Né? Lá na frente, lá na página 57, aparece essa imagem. Sabe? Nessa imagem, nós podemos ver uma escultura de Iemanjá e outra de Nossa Senhora. De uma das denominações de Nossa Senhora, né? Já que são tantas. E a legenda diz o seguinte: Iemanjá, na Umbanda, é a mesma Virgem Maria da religião católica. Muitos outros santos, entre aspas, são associados às entidades. Ou seja, se eu digo, veja que a associação sempre você faz de entendimento, e que não dá, por mais que ele se equilibre para não atacar a igreja católica, ele acaba atacando. Ele diz, se ele compara Iemanjá com Nossa Senhora, as duas imagens, que chama isso de idolatria, elas se equivalem, não é? Se elas se equivalem, nenhuma das duas presta. Todas as duas são malignas. Todas as duas são exemplo de idolatria, né? Ele continua nesse discurso de pregação contra essas religiões e chegou ao absurdo de dizer que uma mãe de santo do Recife lhe confidenciou que no terreiro que ela frequentava, pessoas compravam crianças recém-nascidas para matar em sacrifícios, sabe? Em rituais, em cemitérios, em encruzilhadas. Veja que coisa absurda. Como é que se ocorresse uma coisa dessa, não chegaria ao conhecimento da polícia, das autoridades policiais, sabe? É um completo absurdo, né? É um completo absurdo. Aí você pode me dizer se é, mas de vez em quando aparece casos de rituais de magia negra. Gente, isso não é a essência dessas religiões. Quem faz isso está desvirtuando essas crenças, sabe? Quem faz isso é igual você, tantos casos que tem por aí de pastores evangélicos flagrados cometendo abusos sexuais nas igrejas. Essas pessoas não respeitam as crenças que elas dizem professar. Não é um Deus do amor que essas pessoas realmente acreditam, né? Porque quem acredita no Deus do amor, eu suponho que não deveria fazer isso, né? Lá no capítulo 18, dos 10 passos para a libertação, é de Macedo, claro, não poderia deixar de falar em dinheiro, né? Afinal, cobrança de dízimo está na Bíblia. Isso é reforçado no mandamento 9, né? Ser fiel ao dízimo nas festas. Ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Gente, para encerrar, eu quero assim, eu estou divulgando esse livro, como para mim é um serviço de utilidade pública. As pessoas precisam conhecer essa coisa terrível, esse livro maldito, sabe? Para ficar alerta e terem ideia do que certos pastores evangélicos são capazes de fazer para desacreditar as crenças alheias, sabe? E eu quero repetir aqui, eu sou um descrente, eu não creio no sobrenatural, mas a minha crença é de que a comunhão, o respeito, a humanidade devem estar acima de tudo. Deve ser o norte para o nosso convívio social, sabe? Um abraço, bom dia.